Acordo define como será feita a discussão do relatório da reforma da Previdência. Relator adiantou pontos do parecer que será divulgado nesta quinta. Povos indígenas na Câmara. Eles vieram dizer que querem ser ouvidos quando obras públicas tiverem impacto em reservas. E como reduzir ao mínimo possível o uso da chamada gordura trans, que está em alimentos industrializados? Deputados e especialistas buscam respostas. Na véspera da apresentação do relatório da reforma da Previdência, muita negociação na comissão especial que analisa o assunto. Governo e oposição fecharam um acordo sobre como vai ser o debate sobre o tão esperado relatório da reforma da Previdência. O acordo feito é de que todos os inscritos falarão até se esgotar a lista. E diante disso, nós não vamos obstruir os debates da matéria. Todo e qualquer deputado poderá se inscrever para falar. Na última reforma da Previdência, foram quase 100 inscritos, algo como 16 horas de debates. É claro, isso é só uma previsão. O certo é que serão longas sessões. Acho que muitas horas, as horas necessárias para a gente amadurecer o debate e entrar em votação. Agora, com o compromisso meu e o meu esforço pessoal, e tenho certeza de todos os deputados, de que a gente mantenha os objetivos de conseguir votar a matéria ainda no primeiro semestre. O acordo entre a oposição e o governo aí vale para dois momentos: a leitura e a discussão do relatório da reforma da Previdência. São dois momentos importantes, mas vale lembrar, há também um terceiro, a votação. Para esse, há pelo menos uma proposta sobre a mesa. Foi até proposto, sinalizado talvez, a possibilidade de um acordo para que a obstrução seja menor já na votação ou inexistente e que todas as votações, por exemplo, dos destaques que porventura sejam apresentados, sejam feitos de maneira nominal. É até um acordo muito bom porque permite à população brasileira acompanhar para e passo, né, a digital do seu deputado, como votou em cada decisão tomada nessa proposta, como eu falei, vai impactar toda a população brasileira. No início da noite, líderes que apoiam a reforma, presidente da Câmara, presidente da Comissão Especial e relator, deram uma entrevista coletiva. O que nós pretendemos fazer é, no início do segundo semestre, retomar o debate da capitalização, né, com uma nova emenda constitucional, né, e com mais calma, com mais objetividade, explicar melhor para muitos deputados e deputadas e para a sociedade o que representará a capitalização no futuro do Brasil. Nós devemos realmente atender esse pleito através dos líderes, da maioria, e através também do desejo que nós sabemos da oposição e de muitos governadores que nos procuraram, e o Rodrigo sabe disso. Mas, sobretudo, liderados realmente por esse processo de maioria construída aqui na Casa, sabendo que esses pontos também possam ter até unanimidade. Nós devemos atender, sim, esse processo de solicitação aqui da maioria e também coincidente, sim, o desejo da oposição e de governadores, do processo de manter na Constituição os itens que foram colocados pelos líderes da maioria. Para diminuir a idade da mulher professora, de 60 para 57 anos. Mas há um desejo de governadores, e eu sinto de membros da oposição nesta casa, de que ficassem no texto estados e municípios, mas nós vamos retirá-los com a possibilidade de um diálogo ainda e entendimento com membros dessa casa de oposição, governadores, porque também, de fato, os argumentos são muito fortes. Os partidos contrários à reforma protestaram. Houve o anúncio de um acordo, de uma concertação que não existe da casa. Essa reunião não fala em nome da casa. A oposição não participa desse acordo. Foi anunciado uma data de votação que não existe. Nós não vamos votar a reforma dia 25 e nós não fizemos nenhum acordo para não obstruir a votação. E nós obstruiremos a votação. Não há esse discurso do relator.
de que todos concordam que tem que haver reforma. Nós não concordamos com isso. Nós nunca apoiamos esta reforma da Previdência. Os povos indígenas querem ser consultados antes que sejam tomadas decisões que possam afetar seus bens e direitos. O recado foi dado em seminário promovido pela Comissão de Meio Ambiente. Em debate, duas obras, a BR-242 e a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Em Mato Grosso, a BR-242 passa ao sul da terra indígena Parque do Xingu. No Tocantins, a mesma rodovia entra pela terra indígena Parque do Araguaia. Os índios estão preocupados com os impactos ambientais desses dois empreendimentos. A falta de proteção da mata ciliar, por exemplo, ele acarreta a contaminação dos rios, o assoreamento dos rios, que afeta um recurso natural para os povos indígenas bastante sensível, que é a alimentação, o peixe. As obras devem facilitar o escoamento de grãos produzidos no Centro-Oeste. O Mato Grosso é o principal produtor de grãos do país. Então, e a gente tem uma deficiência muito grande de infraestrutura para escoar essas produções do Mato Grosso para exportação. A deputada Joênia Uapixana, da Rede de Roraima, lembra que os indígenas não são contra as obras, mas querem ter o direito de dar opinião antes que uma construção seja iniciada em terras demarcadas. Qualquer empreendimento que atravessa a terra indígena e pode ter um efeito, um impacto na vida dos povos indígenas, a própria legislação ela já assegura que devem ser adotadas medidas adequadas e específicas para ouvir de uma forma vinculante, inclusive, para que sejam autorizados, consentidos e debatidos dentro desses procedimentos. Essa garantia, lembra a deputada Joênia, que pediu a realização do debate, está prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O que está faltando é cumpri-la. Precisa fazer obra, eu também acho que precisa fazer. Mas para isso, precisamos ter um respeito com o outro. Nós não bebemos água mais dos nossos rios. Por que será? Nossos rios são escuras, antes era tudo azulzinho. Hoje a gente não consegue nem abrir os olhos direito, a gente não enxerga mais os peixes que estão no fundo das águas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as práticas ilícitas no âmbito do BNDES, ouviu o depoimento de Renato Silveira Sucupira, ex-superintendente da instituição. Sucupira trabalhou no programa de apoio às exportações do banco de 1996 até o fim de 2004. Mas pouco contribuiu à CPI sobre o foco principal das investigações, contratos internacionais feitos com países africanos e sul-americanos entre 2003 e 2015. Com um depoimento abaixo da expectativa, os deputados aproveitaram a reunião para discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar que os irmãos Joesley e Wesley Batista, proprietários da JBS e que fizeram negócios com o BNDES, não compareçam à CPI para prestar esclarecimentos. Nós vamos continuar trabalhando no sentido de viabilizar a presença desse pessoal aqui na CPI. A providência mais importante é uma emenda constitucional que eu já apresentei. Solicitei também ao deputado Júlio Delgado, que é presidente da CPI de Brumadinho. Juntos nós estamos apresentando essa emenda constitucional que vai decidir, ou melhor, definir claramente que réus e investigados deverão comparecer para depoimento na CPI. Com ou sem interferência, o relator está confiante no trabalho que a CPI vem desenvolvendo. Semana que vem está marcado aqui na segunda-feira o ex-ministro Antônio Palocci, que se comprometeu em falar aqui na CPI, veio aqui, deu a sua palavra, e na terça-feira o Joesley Batista, do grupo JBS, que tem uma liminar que pode não vir. Vamos ver o que vai acontecer. Foi aprovado o pedido de prorrogação da CPI. O presidente Rodrigo Maia se comprometeu com a CPI de trabalhar por essa prorrogação e a gente vai terminar o relatório dentro do prazo.
comissão externa que acompanha os trabalhos do MEC, representantes do governo e das universidades divergem sobre os cortes de recursos das universidades. Em maio, estudantes e professores foram às ruas em todo o país em defesa das universidades públicas. A mobilização foi uma resposta ao anúncio de cortes de 30% do orçamento das instituições federais. Na comissão externa criada na Câmara para acompanhar os trabalhos do MEC, representantes das universidades e do governo apresentaram números divergentes sobre o tamanho e a natureza do problema. Corte ou contingenciamento? A questão é, vai existir um corte de 30% ou não? Porque a palavra agora mudou, de corte para contingenciamento. Se for contingenciamento, nós vamos trabalhar na negociação para liberar o contingenciamento. Então, para isso, esse recurso tem que aparecer no sistema. Esses recursos não estão aparecendo no sistema, nem das universidades federais, nem dos institutos federais. O que significa isso? Significa que esses recursos foram cortados. Quando o governo fala que já liberou 48%, só que do total da lei orçamentária, mas tem uma parte desse total que nós não podemos nem olhar ele, a gente nem vê esse pedaço lá no sistema. Então, por isso que é bloqueio, inclusive esse é o termo técnico. A reitora falou que o orçamento sumiu do CIAF. Não, não sumiu, ele está lá. Sempre existiu uma conta chamada crédito bloqueado. Quando o orçamento é liberado, ele cai numa conta chamada crédito disponível. Existe um dispositivo, que é o artigo 1º, parágrafo 7º do decreto 9.711, de fevereiro de 2019, que obriga que a setorial orçamentária faça essa mudança da conta de crédito disponível para crédito bloqueado. Deputados da comissão externa pediram transparência do MEC nos números e cobraram uma alternativa para enfrentar a situação. Contingenciamento, todos nós entendemos, né? O corte, o bloqueio, é um outro movimento que é muito prejudicial à educação, até porque eles estão cortando exatamente as despesas discricionárias. Não adianta você pagar o servidor em dia, pagar o aposentado, se não tiver condições de energia elétrica, não tiver alimentação, não tiver material didático dentro da universidade. A gente não tem uma resposta ainda e acho que era uma angústia muito grande dos reitores que estavam aqui hoje. Qual que é o plano que o MEC oferece? Você bloqueia 30% do orçamento aprovado pelo Congresso no ano passado. Como que a gente faz? Da onde que a gente vai cortar? É da pesquisa? É do ensino? É da segurança? É da limpeza? O que a gente vai fazer com nossos alunos, com nossas linhas de pesquisa? Como a legislação pode reduzir o uso da gordura trans, que dá mais sabor a alimentos industrializados, mas causa danos à saúde? Esse foi o assunto de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. Você sabe o que é gordura trans industrial? É um tipo de óleo barato que deixa alimentos mais saborosos, crocantes e duráveis. O problema é que gordura trans faz mal, porque inflama as artérias e aumenta o risco de diabetes, Alzheimer, câncer e principalmente doenças do coração, que são as que mais matam no Brasil e no mundo. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é reduzir o consumo. Esse foi o assunto de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. A indústria coloca muito como alvo a criança, né? A publicidade voltada para a criança, os salgadinhos, os pães, os produtos de confeitaria, doces, chocolates, sorvetes, são produtos muitas vezes entendidos como produtos para crianças. Então é um risco muito grande, que a gente vem vendo cada vez mais a precocidade de doenças crônicas que antes a gente identificava só em adultos, em pessoas a partir de 60 anos de idade, a gente já começa a ver crianças, às vezes, com 5 anos, com obesidade, colesterol alto, e isso é tudo muito relativo à má alimentação e à gordura trans nesses alimentos. O Brasil já exige que os rótulos dos alimentos informem a presença de gordura trans e limita o uso em alguns produtos, como fórmulas infantis e suplementos. Agora, a Anvisa está avaliando limites para todos os alimentos, com o apoio de organizações de saúde e de defesa do consumidor. Nós precisamos de um limite definido por lei ou por processo regulatório da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que defina o limite permitido para o Brasil de gordura trans nos alimentos, nos óleos e gorduras e nos alimentos processados. O representante das indústrias de alimentos concordou que é preciso ter regras e disse que os fabricantes já estão pesquisando alternativas.
O relatório de um projeto de lei do Senado em avaliação na Câmara aceita um limite de 5% de gordura trans nos alimentos. Mas os deputados da Comissão de Defesa do Consumidor vão procurar o relator para propor o limite de 2% adotado pela maioria dos países que regularam o tema e que é defendido pelos participantes do debate. Nós vamos pegar as notas taquigráficas, ou seja, tudo que foi dito aqui, promover um debate com o deputado Kim na Comissão de Constituição e Justiça. Há uma lei que dialoga com legislações internacionais dos países que já estão avançados no combate à gordura trans, para ver se a gente consegue adequar e contemplar, ou seja, todos os atores envolvidos e, sobretudo, o Conselho Nacional de Nutrição, que são os grandes defensores, que são as pessoas que têm propriedade para falar sobre esse tema. E esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!